mensagem do dia, presidente. Mensagem da semana, né? Tá de microfone novo hoje. Apesar de tudo, as pessoas são um pouco razoáveis, ingratas e egoístas, mas apesar de tudo, ame-as. Quando fizer o bem, muitas vezes hão de dizer que eu faço por interesse, com segundas intenções, mas, apesar de tudo, pratique o bem. Se for bem-sucedido, se tiver êxito, terá falsos amigos e autênticos inimigos. Mas, apesar de tudo, faça por ser bem-sucedido, procure ter êxito. As suas boas ações cedo cairão no esquecimento, mas, apesar de tudo, pratique boas ações. A sinceridade e a honestidade nem sempre são correspondidas, mas, apesar de tudo, seja sincero e honesto. O que construiu ao longo dos anos, de um momento para o outro, pode ficar destruído, mas, apesar de tudo, continue a construir. A sua ajuda é necessária, porém, as pessoas nem por isso são reconhecidas. Por vezes, ainda o acreditam, mas, apesar de tudo, ajude-as. Ofereça ao mundo o melhor de si, se for incompreendido e injustiçado. Mesmo assim, apesar de tudo, ofereça ao mundo o melhor de si. Texto de Madre Teresa de Calcutá. Foi rapidinha a mensagem hoje, né? Vamos praticar o bem, construir o... Na 2. Ô Zé Walter, cadê o microfone aí, Zé Walter? Só 7. Você tem 7 pautas, só você? Mas eu não vou pôr todas hoje, não. Não, coloca aí, nós vamos... Remessa de dinheiro dos Estados Unidos. Os 30% motoqueiro. Espera aí. Eu vou colocar isso aqui e depois você vai fazendo a uma entrando nessa onda, tá? O Banco Fomento quer só uma palhinha. Depois você coloca todas aí e nós vamos responder. Todas? Então tá. Passa pro Geraldo aí, vamos ver a dele. Uma é Zé Walter, os 30% do motoqueiro, quero uma participação nela. E treinamentos de funcionário. O meu amigo Mauro chegou. O Ralo parece que queria uma pauta aqui, não queria? Ou o treinamento? Ou de lá? Ah, tá, ok. Irani. Extravio de livro de registro empregado. Valdeci chegou? O meu é aposentadoria por invalidez. Aposentadoria? Por invalidez.
Eli, contrato. Retenção de ISS. Gilson. Qual que é a sua, Gilson? Retenção. A sua mesmo, eu deixei sua vaga aqui. Alteração do CNPJ. Antes de começar a pauta aqui, dar um avisozinho para vocês aqui, para os internautas, que na semana que antecede o Natal, dia 25 vai dar na quinta-feira, então o sindicato não vai trabalhar na sexta. Então vai ficar 25, 26, 27, 28, volta na segunda. Dia 2... dia 1º também vai dar na quinta-feira. Dia 2, sexta, não vai ter expediente no sindicato. E final de semana normal, né? Não vai ter também expediente. Então volta lá no dia 5, né? Dia 5. Tá? Eu acho que ninguém vai querer trabalhar sexta-feira, precisar de atualizar um programa, nada não, né? Então, nós vamos ter que aprender a dar um pouco de descanso para nós também. De repente, nós deixamos os nossos patrões, clientes, fazer tudo que quer. Não, deixa a folha para o dia 31. Aí vai você trabalhar dia 31 até de madrugada, sendo que é véspera de Réveillon, poxa, que isso, né? Então vamos ver se nós fechamos essa folha aí lá para o dia 20, 26, ou 20, 22 e dispensa esse trem logo. Tá? Acho que ninguém vai precisar do sindicato dia 2, nem dia 26, não. Né? Pois é, dia 20... Na reunião, né? Não, mas dia 26 é... 23. Não, 23 também nós estamos de férias na nossa reunião aqui, tá? Então nós vamos ter reunião dia 9, dia 16. Dia 16, nós estamos querendo fazer uma confraternização. Mas, pessoal, é gostoso a confraternização. E tem muita gente que gosta da reunião. Um dia só, lazer, mas eu estou querendo fazer a reunião e deixar fazer a confraternização depois da reunião, né, Zé Walter? Não vamos mais, senão nós vamos perder os amigos da reunião. Porque o pessoal aqui não gosta de confraternização, não, já viu? Eu gosto de estudar mesmo, gosto de vir para aprender mesmo. Né? E os irmãos? Os irmãos não importa com a loirinha. Né? Diz que tem hora para trabalhar, hora para passear, hora para lazer, e hora para divertir, e hora para cerveja. Né? Isso está escrito na Bíblia. Né? Só que ele não fala cerveja, fala um vinho, um cálice de vinho, tá? No dia 16, pessoal, faz um esforçozinho, eu vou, na terça-feira que vem, eu vou repetir. Vamos bolar aí um presentinho, de quanto nós vamos brincar? Presentinho de uns R$20? Já não tem loja de R$1,99 mesmo, né? Acabou, agora quase R$20. Vamos pular, quase R$20, tudo por R$20. Então, vamos pensar nisso aí. Terça-feira nós reafirma e confirma direitinho, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui com o Zé Walter aqui, que tem um punhado de pauta hoje. Você colocou a remessa aqui. Quer começar pela remessa? Exato. Eu sei qual que vai ser a resposta, mas eu quero, para depois passar esse link para a pessoa que está lá nos Estados Unidos ouvir. Correto? É o seguinte, a pessoa trabalha muito nos Estados Unidos, ganha dinheiro e manda para cá. Só que
ao invés de mandar através do Banco Brasil, lá eles têm um intermediário que pega os dólares, faz a corretagem menor do que a do Banco Brasil e vem para cá sem lastro. O que se deve aconselhar esta pessoa? Porque aí ela vai ficar sem nenhuma condição de comprovar esse dinheiro aqui, né? À vista que, se mandar pelo Banco Brasil, quando ela voltar, ela tem como comprovar, não é isso? Eu gostaria que alguém falasse alguma coisa. É o que você já disse, né, José Walter? Esse dinheiro vindo de lá, do exterior, para o Brasil, na mala ou na meia, chegando aqui, é a tabela progressiva, para regularizar a situação. Caso contrário, esta pessoa que está aqui, naturalmente está recebendo esses recursos para adquirir algum bem em nome daquela pessoa. Esta pessoa aqui, no Brasil, ela deveria ser o outorgado, ou seja, receber a procuração daquele que está lá no exterior, para administrar bens dele aqui no Brasil, com os poderes que ele achar necessários, e até vender, ou, no mínimo, adquirir bens no nome daquele que estiver no exterior. E este dinheiro vir de forma regularizada. A forma regularizada é essa, vir através do Banco do Brasil. Se quiser correr o risco de mandar para cá, chegando aqui, para usar a tabela progressiva, ele vai fazer os cálculos, qual é a mais vantagem para ele. Certo? Agora, dependendo do volume, seria melhor Banco do Brasil. Embora a tabela progressiva também não tem nada contra, a não ser que, conforme o volume do dinheiro, ele não tenha ele tenha procedência, se tiver, não é o seu caso, mas se tiver procedência criminosa, aí é perigoso agir desta forma, que não seja pelo Banco do Brasil. Sabe? Justamente isso aí que eu tenho falado, porque nos preocupa muito, porque é o suor que está vindo, né? E aí ele mandar assim, sem lastro, sem nada, quando chegar aqui não tem como comprovar. Agora, sendo quando a pessoa vem, manda via Banco Brasil, chega aqui, vai fazer a declaração de reentrada no país, ela vai provar todos os bens através dos comprovantes de rendimentos lá, né? Mandados pelo Banco Brasil, isso? Perfeitamente, mas quando eu falo se não tiver rastro criminoso, é que se esse dinheiro está vindo de lá, aí depois a Interpol vai descobrir de onde aquele dinheiro está saindo, como é que está chegando aqui. Agora, se o cidadão, com o seu suor, ganhou aquele dinheiro lá e veio para cá dentro da mala, mas não tem nenhuma prova criminosa nisso, o crime é só negação. Ele não passou pelo Banco do Brasil, mas aqui o país vai realmente tributar na tabela progressiva. Estará regularizado a situação dele na tabela progressiva. Se ele achar que este prejuízo, que esse imposto ele seja inferior a pelo Banco do Brasil, e não tendo precedência criminoso, tudo bem, faça isso. Ok, obrigado. Eu creio assim, inclusive a gente observando aquelas instruções que o Jorge Martins prega para nós aqui na época do imposto de renda, esse dinheiro, mesmo se ele vier em mala, mas ele provando que vai entrar no país e que ele ganhou legalmente, ele não tem a tabela progressiva, porque toda a entrada de divisa no país, sendo legal, ela não é tributada, porque as divisas vindo do exterior não são tributadas, a pessoa não sofre tributação. Tanto que ele diz que quando ele chegar aqui, os bens que ele tiver, a hora que ele abrir o imposto de renda, ele vai colocar na coluna o ano anterior e o ano atual, os valores de todos os bens que ele tiver adquirido, e inicia a declaração de retorno ao país. Então, a partir do momento que ele tem o retorno, ele tem esses dólares, ele vai ao banco e faz a conversão dele para reais, o que ele tiver, e o que ele já comprovando, mesmo os bens que ele já tiver aqui, que já tiver mandado esse numerário para cá, ele tem a comprovação mesmo que ele tenha vindo trazendo de uma outra pessoa, mas se ele tiver a origem dele lá, não há nenhum problema nesse sentido. Hein? Porque, por falar, outra pessoa trouxe para mim e transportou. O perigo seria, eu achei ele ser pego numa alfândega, trazer numerário, porque tem um limite, né? Daqui para fora, o máximo é 10 mil reais, por exemplo, 10 mil dólares você pode levar
por exemplo, para os Estados Unidos, né, os declarados, se você levar em cartão de crédito, o máximo 3 mil, né, você pode levar o máximo nesse sentido. Em espécie, o máximo 10 mil. Deixa o Ronan rebater aqui. Aí, não é exatamente rebatendo o Eudes, mas a pergunta do José Walter é aquele dinheiro que o cidadão ganhou e está mandando para cá na mala. Não está havendo nenhum rastro, nenhuma documentação que prova a sua conquista lá no exterior. Porém, ele foi conquistado legalmente de fato, mas não de direito. Se de direito, claro, tem um documento igual eu disse, se não tiver nenhuma prova e não tiver um precedente criminal atrás daquela pessoa, daquele dinheiro, ou quem fez aquele pagamento, aí tudo bem. É a mesma coisa hoje, se nós fizermos um negócio aqui com uma determinada pessoa que nós não o conhecemos e ele nos efetua um pagamento e esse recurso que ele nos pagou, isso foi oriundo, digamos, de uma ação criminosa. E a polícia atrás dele vai chegar na nossa pessoa. Aí que estou dizendo que é o cuidado que tem que ter. Agora, da forma que o Zé Walter colocou, ele ganhou lá, honestamente, mas não tem nenhuma documentação que ele possa provar aqui. Chegou com dinheiro aqui e ele sabe que não vai vir, polícia não virá atrás dele, é a tabela progressiva. Sabe? Everaldo. Eu vou concordar com o Ronan. O Eudes. Caberia o correto se ele saiu do país e ele juntou dinheiro lá. Ele voltou para o país, aí eu concordaria contigo. Mas ele mandar, certo, para o outro e fazer aqui, não. Então ele tinha que sair, ó. Eu entrei, trabalhei lá nos Estados Unidos durante 3 anos, juntei o dinheiro, voltei. Quando ele voltou, aí ele vem e legaliza isso dentro do país aqui. Mas do jeito que o Zé Walter falou, não. Ele está ganhando lá e todo mês está mandando. Então, eu acho que o Ronan está certo, mandando pelo Banco do Brasil, é uma coisa mais concreta. Ele pode comprar o que quiser aqui em nome da pessoa que está nos Estados Unidos. Esse é o comportamento. Inclusive, mandam através do Banco do Brasil, me parece, também, mas o dinheiro nem nos sai, é daqui do Brasil que faz uma transferência para lá. Então, o que está ocorrendo, que eu acredito? Essa pessoa lá nos Estados Unidos está regularizando uma situação deles lá, ou de alguém que eles queiram, com esses dólares lá, né? E aqui o dinheiro repassa, né? É problemático isso aí. Mas não é assunto nosso não, mas é a questão, por que não mandar pelo Banco do Brasil? É porque a taxa que cobra o Banco do Brasil é maior. Mas talvez o imposto é menor do que aqui. Vai se tornar menor o legal. Agora, é como o Everaldo e o Ronan estão corretos pelo aspecto legal das coisas. Mas o Jorge deixou claro aqui, na realidade, porque a não ser que haja uma denúncia disso aí, porque na declaração do imposto de renda, ela é feita apresentando valor anterior e valor do ano base. Quer dizer, então, o que vai acontecer? A Receita jamais vai verificar que houve divergência no fato, certo? E o próprio Jorge reafirmou aqui que isso é feito dessa forma. Quer dizer, então, na realidade, se houver, e ela vai provar, ela tem como provar também que residiu nos Estados Unidos. Por quê? Aí vai questioná-la por que não enviou via legais. Né? Esse que é o problema. Aí vai alegar que a taxa é maior, né? Que aqui ela não está pagando imposto e teria que pagar a taxa do banco. Né? Então, vamos para a próxima aí. Eu gostaria, eu fiz essa pergunta, mas ainda não tinha nenhum estudo sobre isso, me parece, e essa é para o Dr. Ronan, da seguinte forma: uma indústria possui o que eles falam de promotores de venda. O promotor vai no supermercado Moreira, vai no Bretas, vai no Carrefour, tudo. Ele vai e ele usa a sua motocicleta. Ele tem direito aos 30% ou esta moto é simplesmente um meio de transporte para ele? O meu conhecimento, e esta lei, ela tem poucos artigos, parece só um
ou 2 artigos, tem 2 artigos só. Mas, pelo que eu já estudei até o presente momento, e que eu entendo, e pela lógica também, esse acréscimo dos 30% do motoqueiro é quando ele está desempenhando a atividade comercial do seu empregador, naquela atividade. Ele está ali usando aquele equipamento para prestar o serviço, depende dele, para entregar peça, levar lá para o segundo, o produto. Esse cidadão que você está colocando é a mesma coisa. Eu comparo assim de um contador que trabalha em uma determinada empresa como empregado e ele faz sua locomoção de moto. Mesma coisa, ele é um promotor de vendas lá. Lá onde é que ele está, ele não está. Ele está, vai e fica lá e pronto, e acabou, não está correndo risco nenhum. Ele está deslocando do seu trabalho até lá, aquele local da promoção da sua venda. Então, eu entendo que ele não faz jus a esses 30%. Obrigado. A minha pergunta não é bem sobre esse caso, mas a portaria 1565, ela diz o seguinte, porque no caso do promotor, ele é empregado da empresa, ele utiliza para o trabalho. Pois é, então, conforme a portaria 1565, ela está dizendo que ele tem direito, sim, pela portaria, tá? Porque lá diz o seguinte, só não tem o direito aquele que desloca ida e volta para a sua residência. Utilizou a moto para exercer o trabalho, é o direito de 30%. Só um minutinho. Aí, conforme o Geraldo colocou, usa a moto para o desempenho da sua atividade. Ele está usando a moto para a locomoção do seu trabalho, não para desempenhar. Ele não está usando a moto para ir lá entregar uma peça, e depois usar a moto para ir de outro lugar e entregar a mercadoria, fazer uma cobrança, fazer qualquer coisa. Ele está usando o fim. Por que a diferença? Simplesmente, ou então ele vai a pé, ele está indo de moto para o trabalho dele, lá ele está demonstrando outro produto. Ele chega às 8 horas e volta às 18 horas da tarde. Ele não está ali naquele percurso de 8 até 18 horas, indo e vindo com essa moto. Ele não está indo e vindo com essa moto. Ele poderia, qual a diferença faz se ele tiver o carro? Nenhuma. Não, agora se ele tiver o carro, aí ele não tem os 30%. Não, mas os 30%, Geraldo, não é a moto em si que está dando para ele, não é pelo fato de ele ter moto. Os 30% é o perigo de vida que ele está correndo no desempenho da sua atividade. E esse é que é o espírito da lei. Não, você leu a 1565? Eu li. Mas entendi desse jeito. Lá está dizendo que se ele utilizou a moto para exercer sua atividade, ele tem o direito. Ele está utilizando para a sua atividade. Ele não está usando para ir para casa e ir para a empresa, não. Pois é, mas qual é o espírito? Por que lá não tem moto e carro? É porque o carro, o seu condutor, não corre o risco tanto quanto corre o motoqueiro. É por isso que fala moto. Porque senão poderia falar veículo também. Certo? Não, lá está específico, usou a moto. Deixa eu só ver o Fábio botou alguma bem, coisa lá, depois eu volto, não sei, Geraldo. Já não seria bom fazer a minha pergunta? Deixa só falar. Porque tem 3 perguntas. Bem, colegas, eu ia me reportar, o Geraldo antecipou, a portaria 1565, né, Geraldo? Essa? Correto. De 3 de outubro de 2014. Sim. Ela trata aqui sobre o que ficou de regulamentar essa questão, e ela fala aqui no anexo 5. Atividades perigosas em motocicleta. 1. As atividades laborais com a utilização de motocicleta ou motonetas no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Aí vem o item 2. Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local do trabalho ou desta para aquela. B. As atividades de veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. C. As atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. D. As atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado o fortuito ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.
Fábio, lê novamente, assim, uma leitura correta que a gente possa entender. Lê aí novamente, o início. Ele fala esse aqui, item do estabelecimento privado aí. Ó. Atividades perigosas em motocicleta. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Item 2. Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local do trabalho ou deste para aquela. Ponto. Um minutinho, Fábio. Então tá aí. Viu lá? É a questão do Zé Walter. Ele vai simplesmente na locomoção do seu trabalho. Vai e volta. Tá aí. A letra que é aí. Peraí, Ronan. É porque não são consideradas perigosas. É porque é o seguinte, a empresa que ele presta serviço é num local. E ele vai fazer a prestação de serviço no supermercado. Agora, mas tem outro item lá. Aí, calma aí. Aí tem outro tudo item bem. lá. Aí... Espera aí, eu passo para você agora mesmo. Outro item lá. Letra B. As atividades em veículos que não necessitem de emplacamentos ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzir. Não é isso não. O veículo aqui é motoneta ou moto também. Ok, mas é o próximo. C. As atividades em motocicletas ou motoneta em locais privados. D. As atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim considerado fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Agora, só um parêntese, retorno tudo que eu falei, porque no caso, eu entendi o seguinte, cidadão está aqui, eu vou sair daqui, vou lá para a rua 10, número 50, e eu vou chegar às 8 horas e sair 18 horas. Mas não, no seu caso não, ele vai para a rua 10, para a rua 20, para a rua 30, não é isso? Não, então aí é claro que é perigoso, ele está desempenhando a atividade. Espera só um pouquinho, passa para o Eudes, depois eu volto. Já respondeu. Esse caso que igual o Geraldo está falando, se o promotor, ele não sai da empresa, ele sai da casa dele, os promotores que trabalham nos supermercados, ele não vai ficar rodando aquilo ali, ele vai para um supermercado, ele tem aquele ponto fixo normalmente, pelo menos que eu conheço, eles vão para lá, ele sai da residência dele e vai para o ponto de promotoria dele lá. E de lá ele retorna para a casa dele. Então é de local de casa para o trabalho. Muito embora ele não está desempenhando dentro da empresa dele, mas o local de trabalho dele é fora. Então eu acho que ele não enquadra. Nesse caso aqui, nós que temos o escritório, todos nós que temos os motoqueiros fazendo de rua, estamos enquadrados nessa aí, porque eles fazem o serviço para a gente na rua aí, todos teriam que pagar esses 30% para eles, se fosse o caso aí. Se for o caso, né, também. Deixa eu ouvir o colega. Você... Passa aí, pessoal. Estica o braço aí, vai. Boa noite. Eu só queria aproveitar o gancho. Temos até uma pessoa que é auxiliar financeiro. Ele trabalha, fica no escritório. Mas faz serviço de banco de moto. Esse enquadra? Está quase dentro desse negócio. Eventual. Deixa depois o Everaldo fala aqui, depois o Ralo, depois... Oh. Gostaria. Classifica esse eventual para nós. Wesley, dá outro microfone aí. Está desligando aqui toda hora. Vai falar? Eventual. Bem, colegas, eu vou relembrar novamente aqui, ó. Atividades perigosas em motocicleta. 1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. Aí vem, item 2. Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso de residência para o local do trabalho ou deste para aquela. B. As atividades em veículos que não necessitem de emplacamento, que não tem nada a ver, né? C. As atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. D. As atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual. Bem, se ele trabalha como na empresa, mas ele tem que ir no banco toda vez que precisa, isso aí é a atividade dele. Isso não é eventual.
Fala, presidente. Bem, é que ele falou, essa eventual, cita para nós um eventual. Uma vez no mês, aí é eventual. 3 vezes por semana. Aí, ó. Não, deixa eu explicar aqui o que é eventual, Veraldo. Fala. Eventual é o seguinte: eu tenho a minha empresa de escritório de contabilidade. E eu tenho lá um funcionário que tem a sua moto, mas ele trabalha internamente na minha empresa. E eu estou dependendo que ele venha aqui no sindicato pegar um documento. Eu peço para ele, olha, vai lá no sindicato para mim pegar um documento. Uma eventualidade que aconteceu, ele veio. Pronto. Quer dizer que, eventual, ele não tem uma função de office boy, né? O office boy está decidido que é motoqueiro e pronto. Não é cotidiano o que ele está fazendo, ele está fazendo eventual, de vez em quando. Então, o office boy, ele está determinado. Então, o Geraldo, é isso que realmente foi decidido, é que aquele que está contratado como office boy, não é office boy mesmo? Hã? Motoboy. Não, mas... Ele está na carteira motoboy. Então, esse não tem jeito de escapulir, não. Não, vamos para isso. Deixa, o que era aí, a Halle? Essa portaria, ou melhor dizendo, Tem atividade motoboy. Foi o que foi? Portaria mesmo. Foi a 1595. Ela está suspensa a partir de que nos trâmites da sua abrangência? Não é da abrangência, não. Da regulamentação, não foram cumpridas. Simplesmente, eles mandaram o Ministério do Trabalho soltou uma portaria de que estaria fazendo. Inclusive, tem julgamento do Supremo Tribunal de São Paulo, já dando ganho de causa para isso. Entende? Então, aí o seguinte, vai voltar tudo novamente para ser regulamentado. Não está suspensa. Quer dizer, o juiz... A regulamentação está suspensa. O juiz da 20ª vara... Eu não vi Você viu isso aí? Ele suspendeu, quer dizer, deu ganho de causa para a empresa, que no caso não me lembro qual que é a empresa, dizendo que realmente tem razão, que vai ficar suspensa até que haja o julgamento. Achou aí, Fábio? E o sindicato, como está a conclusão do sindicato deles? Oi? Motoboy. Não, pois é, o Fábio vai dar uma olhadinha ali se encontra essa... Achou? Não, pessoal, pode ser que o Halle tenha com razão, vou colocar aqui, mas considerando que esta portaria esteja em vigor, não precisa você registrar o camarada como motoboy, não. Aqui está falando atividades laborais com a utilização de motocicleta. O cara pode ser auxiliar de tesouraria, mas se ele tem que ir no banco todo dia pegar o extrato de moto, ele está no seu deslocamento de trabalho usando uma moto. Eli. Oi, fala aí, Fábio. O que o Halle falou, e eu ia falar isso também depois, era em oportunidade. Ontem eu li sobre essa decisão, que é o juiz, parece que é da 3ª vara do Tribunal do Trabalho, TRT de São Paulo, se não me engano, da 3ª região, se não me engano. Então, eu acho que é de Campinas, né? Ele suspendeu, mas ficou uma empresa, entrou com a ação, a Associação dos Fabricantes, parece refrigerante, alguma coisa assim. Então, ele suspendeu em caráter liminar e antecipou a tutela. Então, ela pode ser revogada. Então, para que analisar até julgamento da questão. Mas ela não está... Ele não disse que o efeito ele é suspensivo a todo o país. Eu acho que ele foi suspenso para essa empresa que entrou. Porque ele não fala que a suspensão, lá na decisão, não fala que a suspensão ela vale para todo o país. Porque tem decisões que mesmo são federais, elas não valem para todo o país. Vale para aquele ente que entrou, aquele reclamante. Então, de mérito, eu acho que não deveria suspender quem está aplicando, ela não, porque ela pode estar vigorando ainda para outros. Então, deixa só... Tá ok, Ronan. Pode falar que está ok. Só dizer aqui, exatamente enquanto discute-se o mérito da questão, a dúvida que ela trouxe, aquele juiz
colocou sob júdice uma instância superior decidir aquilo. Ela continua tendo o efeito, a eficácia, ela continua operante. Ela continua operante, porém, já é um indício de que não está claro o que trata lá, não está bem claro ou está deixando dúvida essa portaria. Porque eles alegam lá que quando os empregadores não foram ouvidos, né, antes para discutir a aplicação da normativa, da instituição normativa. Isso é o que estava a alegação da empresa. Então, eu acho que ela não tem efeito suspensivo para o país inteiro. A decisão ela não comenta nisso. Ok, traz aqui no Geraldo aqui um pouquinho. Fazendo só um breve relato aqui. Tranquilo. No caso, Zé Valdo, se o promotor utilizar lá da casa dele para aquele supermercado, ficar ali o dia todo, igual o Ronan falou, aí eu concordo com o Ronan. Mas se ele se ele vai para um aqui, daqui a pouco ele vai para outro, daqui a pouco ele vai para outro, eu já discordo do Ronan, tá? Isso aí eu esqueço. Agora, a pergunta que eu ia fazer é exatamente mais ou menos essa que o Benito falou. Eu estava vendo esse comentário, só que a gente fica numa situação que eu tenho duas empresas, o pessoal são técnicos, até uma atende aqui o sindicato. Ela faz manutenção do sistema aqui, né? Aí o que acontece? Os técnicos, eles deslocam, vem aqui no sindicato, atende, vai lá na secretaria, na prefeitura, atende, ele está sempre utilizando a moto. Então, eles estão nesses 30%. Agora, a minha pergunta é essa. Agora, como está questionando? E se a minha empresa ela decidiu apagar esse 30%? E depois, se julgar isso inconstitucional? Aí a gente fica a questão. Como retirar? Como fazer isso? Complicado, né? Isso como fazer, né? Eu tô quase, acho que amanhã eu vou conversar com o empresário e explicar que está sendo questionado. Aí se ele, que inclusive em outubro eles não quiseram pagar, agora em novembro eu convenci eles a pagar. Quando eu convenci, saiu essa história aqui, que aí complicou mais, né? Exatamente como o Geraldo está falando, foi o que eu orientei também aos meus clientes. Continuar pagando os 30% até que haja julgamento, que atinja o país inteiro, ou ele mesmo, ou empresas daqui, ou o próprio sindicato daqui, entre pedindo liminar a respeito, quer dizer, pegando uma beirada nisso aí. Mas aí, Rale, é o seguinte, não deve alimentar essa esperança de que esse questionamento lá em São Paulo venha alterar a eficácia da lei. Ninguém sabe qual foi aquela empresa que avocou, o porquê que ela fez, qual a atividade que ela desempenhava, de que jeito aquele trabalhador laborava a sua função. Isto não serve de base e nem de esperança para deixarmos de cumprir a legislação. Eu acho que aquilo é um fato isolado que está por ali, que vai aparecer a solução, mas está aí os 30%. A ação em si, ela questionou foi a maneira de como ela foi regulamentada. Não foi cumpridos os trâmites legais para a regulamentação. O que está sendo questionado foi isso aí, e foi dando de causa nisso aí. Inclusive o seguinte, os meus clientes eu orientei a continuar pagando os 30%, porque assim realmente eu creio que amanhã ou depois, simplesmente pode acontecer que haja se a portaria cair, obviamente pode ser retirado. Pode cair também o julgamento. O julgamento do tribunal pode ser desfavorável, que eu acho que 99% deve ser desfavorável à empresa. Deixa o Wendel comentar um negócio aí. O Wendel aqui, ó, o Wendel. Agora mesmo, Fábio. Eu quero perguntar a partir de quanto tempo ela se torna incorporada na folha? Uma forma legal. Quantas repetições desses 30% que poderia ser incorporadas de forma fixa na folha, que não poderia tirar mais? Não, no caso aí, dizem que depois de 90 dias, gratificação, produtividade, ela incorpora, entendeu? Agora, nesse caso aqui é um caso diferente, tá? Você está pagando em virtude de uma obrigação. De repente, a obrigatoriedade desfaz, você pode retirar também. Eu entendo, você está cumprindo uma norma. A norma deixou de existir. Vamos ver o que o Fábio tem ali. Peraí. Bem, colegas... Vamos ouvir o Fábio ali. Eu consultei aqui o nosso secretário, sabe tudo, e achei isso aqui, ó.
Vou ler aqui. TRF, é uma notícia aqui, na internet. TRF suspende adicional de periculosidade de 30% a motoboys. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Distrito Federal determinou que o Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, suspenda a portaria 1561, aqui ele errou, é 1565, que garante aos motociclistas atividades em operações perigosas adicional de periculosidade de 30% sobre o salário. O pedido de tutela antecipada, decisão provisória, que tem efeito imediato antes do julgamento do processo, foi feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. O MTE ainda pode recorrer da decisão. A empresa relatora à Justiça que a classe empregadora não participou efetivamente do processo de regulamentação da portaria 1565, que culminou na aprovação da nova regulamentadora 16 e garantiu adicional de periculosidade aos motociclistas. Segundo a ABIR, existiram irregularidades nas reuniões do Grupo Técnico Tripartite, GTT, composto por governo, trabalhadores e empregadores para discutir as normas regulamentares relacionadas à saúde, segurança e condições gerais de trabalho. Entre os problemas apontados estão a convocação informal dos trabalhadores e a realização da primeira reunião no dia 25 de setembro, mesmo após a classe ter solicitado formalmente o adiamento do encontro para que pudessem finalizar os estudos técnicos e jurídicos que seriam levados à discussão. Além disso, a segunda reunião do GTT, realizada no dia 8 de outubro, foi interrompida sem que houvesse uma conclusão, registro oficial e justificativa da paralisação. Embora os empregadores contassem com um prazo de 60 dias para reclamar sobre o texto da norma, no dia 13 de outubro a portaria 1565 foi editada e a norma regulamentadora 16 aprovada. Os argumentos da empresa fizeram com que a juíza do 20ª Vara do Tribunal Regional Federal, Adversi Ratz Mendes de Abreu, entendesse que há fundamento no pedido de tutela antecipada feito pela ABIR, uma vez que a classe de empregadores pode ter danos irreparáveis ou de difícil reparação e decidiu por suspender o benefício até que o caso seja julgado. A tribuna entrou em contato... Ok. Então, mais ou menos, você pega essa norma aí e dá mais, passa a régua. Tá? Deixa... Geraldo, você estava com a palavra. Ok, passa lá para o Zé Walter lá, que parece que tem mais uma pauta lá. Eu tenho, mas na área trabalhista, eu estou vendo aí 5% de, me parece que deficientes, toda a empresa tem que contratar, é isso mesmo? É norma velha isso aí, viu? Pois é. É empresa que tem 20 empregados, menos de 20, está isenta? Não, na verdade, se ela tiver mais de 5, não, é 10, porque aí 5% dá 5, se aproxima, cresce a casa lá, se 11, né? 11 dá 5,5. Então aí você já tem que ter 1. E no caso de uma escola, tem um professor, tem que ter o professor deficiente? E a norma não explica esse trem direitinho, né? É umas perguntas... Vamos. Espera aí, a Irani comentou um negócio lá, deixa eu ouvi-la lá. Espera aí, Irani, espera aí. O microfone está chegando, não sei, espera aí. Eu vou confirmar aqui, mas me parece que são acima de 100 empregados, né? O deficiente físico. O menor aprendiz, que você aplicar o percentual e der 1, você tem que... Como é que é? Se arredonda para mais. Aí você tem que ter um menor aprendiz. 0,6 se arredonda para 1. Né? Mas me parece que o deficiente físico é acima de 100. Eu vou pesquisar aqui. O Fábio pode ver aí também. O aprendiz, eu sei que é acima de 11. 15. Não.
Qual que é a portaria, lei? Não lembro não, Geraldo. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, né? Escuta. Vamos ver aí, Cês. A lei fala especial, é obrigado. Eu duvido por aqui afora se 99 de nosso meio está fazendo isso. Não faz, mas o Ministério do Trabalho já autuou em virtude disso, certo? Pois é, acontece. Sim. Pode. Acontece que se não aparece nenhum deficiente para trabalhar, a pessoa é obrigada a ir catar óbvio e vem cá. Certo? Não tem lógica não, tem umas coisas que saem sem sentido. Everaldo, já pensou lá o trabalhador rural? O que o deficiente vai fazer lá na atividade rural? Tem umas coisas que Gente, 40. Não tem deficiência que é pouca deficiência. Tem deficiência aí que hoje não é nem deficiência, são especiais. Então, assim, são pessoas especiais. Então, não usam deficiência mais. São pessoas especiais. Às vezes não tem aí no Fantástico mesmo passou uma mulher cega fazendo recorde de correr, pô. Vai. É umas coisas estranhas, mas tem as pessoas especiais que é capaz de fazer. Eli, eu só gostaria o seguinte, o que é classificado como especial? Um gago é deficiente? Então ele pode trabalhar o gago, pode trabalhar igual. Aí eu tenho um gago aqui e estou dentro da lei, né? Como que eu classifico essa pessoa? Ele falta uma unha, é deficiente, certo? Então, isso tudo que ele tem que ter verificar, visual. Essa qualificação desse deficiente, porque... Pois é, quase que... Agora eu não sei. Deixa o Cícero comentar. O meu escritório tem quantas pessoas? O seu escritório tem quantas pessoas? O meu hoje só tem 6. Essa lei aí do deficiente, do menor aprendiz, quando o fiscal chega na empresa, ele vai analisar os cargos que os funcionários que a empresa tem. Porque, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era motorista, vendedores, né? Então, ele chegou lá, viu a empresa com mais de 100 empregados, mas não tinha nenhum cargo que cabia um menor aprendiz ou que cabia um deficiente. Entendeu? Então, aí ele desconsidera, aí só pegou só a área administrativa, que tinha 8, 9 empregados, aí ele mandou colocar o menor aprendiz só. É a justificativa da empresa. A empresa pode se justificar pelos departamentos. Nenhum dos departamentos tem o número suficiente para se contratar. Mas hoje já se fala muito, as empresas que têm ISO, por exemplo, elas não olham pelo departamento, pela quantidade, porque é o balanço social. As empresas que querem a certificação, elas trabalham em cima disso. Então, ela atende a certificação e não a questão de departamentos. Ivandro, está na televisão sempre falando sobre isso, então não precisamos preocupar, né? Certo? Agora acaba a minha. Everaldo, você vai falar alguma coisa sobre o Goiás Fomento? Ou ainda depois, no futuro? Bem. Deixa eu ver, Irani, lá. É sobre os menores aí ainda, Irani? Achou a lei? Olha lá. Então, são empresas com mais de 100 empregados, de 2% a 5%. Aí ele ainda apresenta aqui, eu estou no site do Guia Trabalhista, é um site confiável. Até 200 empregados, 2%, de 201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000, 4%, acima de 1.001 em diante, 5%. É a lei de 1989, Lei 7.853, de 1989. Esse aí é só para pessoas especiais, não é para o menor aprendiz, não, né? O menor aprendiz. Sabia que ter autuado muita gente, né? 20 anos, né? É igual, por exemplo, hoje, é costume de todo mundo falar que a CIP é obrigatória para empresas a mais de 50 empregados, né? Hoje o Ministério está cobrando de indústrias pequenas aí que tem mais de 20 empregados a obrigatoriedade da CIP. Então,
também. Acho que é a número 6, parece, NR6. Acabou, Zé Walter? Ah, então o Goiás Fomento. Vai lá, rapidinho. Não, para falar em Goiás Fomento, já foi assinado o contrato, mas o Goiás Fomento, infelizmente, como saiu do conselho, justificativa, né? Roubaram o carro do homem, roubaram o computador, roubaram tudo. Então ele está com dificuldade de fazer novamente para mandar para nós como que vai comportar, certo? Estou esperando só eles mandar para a gente liberar. Pode, mas eu não sabia que o formulário que é. Não, ele pediu um tempinho para agilizar novamente como proceder, porque os contratos estão assinados, mas os procedimentos foram desviados. Então ele está recuperando os arquivos todos e logo em breve, talvez a semana que vem, ele vai dar um parecer para nós e nós trazemos para a reunião. Não. Tinha seguro, né? Agora vamos aqui, a pauta agora é do Ronan. Antes da pergunta, eu gostaria de externar aí nossa felicidade e alegria por receber aqui o Carlos novamente. Estava meio ausente, né, Carlos? Tá? Obrigado por ter vindo, viu? Colegas, eu tive conversando com alguns colegas, conversei com outros, e realmente parece que existiu uma dúvida. O seguinte assunto. O feriado remunerado. Como que se deve proceder? Na semana, o empregado falhou na terça-feira. Na quarta-feira era feriado. E na quinta também era feriado. Mas ele falhou na terça-feira e não justificou. Ou seja, ausência sem justificativa. Todos os senhores concordam em que ele perde-se o dia que ele faltou sem justificativa, mais o feriado da quinta, o feriado da sexta e também o domingo, portanto, 4 dias da semana, ou os senhores pensam que ele vai fazer jus do feriado, que era na quinta-feira, na sexta, e vai só perder o domingo? 100%. Lê ali para nós ver, ó. Não é questão assim de ler. A lei está aqui, Everaldo. Repouso remunerado. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só pessoal, perguntar aos colegas, porque isso foi dúvida. Inclusive, eu até conversei isso com pessoas que entendem também. A pessoa tinha um pensamento diferente. Então, por isso que a gente está trazendo isso aqui. Não é que seja assim uma coisa universal. A lei está clara, eu estou com ela aqui na tela. Mas eu quero saber dos colegas se o entendimento dele, passa se para o por Geraldo vontade ali, é isso. então. Deixa o Geraldo comentar ali. Vai. Espera aí um pouquinho. Em relação, o feriado era quinta. Quinta e sexta-feira é feriado. Quinta e sexta era feriado? Isso. Ele faltou na quarta. Por que sexta era feriado? Não, tudo bem, foi feriado. Vamos entrar no caso específico. Não, eu vou citar um exemplo. Dia 24 de outubro, que dia que foi? Foi na sexta-feira. Aí eu vou citar um caso que eu pratiquei. A empresa, normalmente, ela dá, assim, um sábado sim e um não para o pessoal descansar. Eles fazem uma compensação. Aí, dia 24 de outubro, foi numa sexta-feira. E eu cortei, ele faltou na meio-dia, na quinta-feira, faltou meio-dia. Eu cortei o meio-dia, cortei a sexta-feira, dia 24. Aí o sábado eu não cortei pelo seguinte, porque ele já existia uma negociação. Então, como que eu poderia afirmar que ele era dia de trabalhar ou não? E cortei o domingo. Aí o caboclo fez maior rebuliço lá. Tá? Eu falei, você faz o seguinte, eu entendo a legislação dessa forma. E liguei no sindicato do comércio e conversei com esse é o nome da mulher, Neuza. Aí o que ela afirmou? Falou, eu perguntei, eu posso cortar? Ele faltou no dia, na quinta-feira, meio-dia. Eu estou descontando dele o meio-dia, estou descontando o feriado, que é na sexta, e estou descontando domingo. Eu tenho direito, eu posso descontar? Ela falou assim, tem direito, a afirmativa.
eu posso tem direito. Então, o próprio Sindicato do Comércio está dando um aval que é o procedimento correto. Deixa o ralo aqui rapidinho. Eu também entendo como o Geraldo, e como você perguntou, nesse caso ele perde os 4 dias. Perde o dia, o feriado da quinta-feira, o feriado da sexta e também o remunerado do domingo. Mas só nós queremos somente posição agora, o contrário da que já foi dita. É o contrário desse aí? Olha só, teve um caso desse no escritório, uma época, eu não me lembro, não me recordo muito bem quando foi, onde. A semana começa no domingo, que é o primeiro dia da semana. Se ele faltava na segunda, ele perdia o domingo. Se ele faltasse na terça, ele não perderia o domingo. Quando o funcionário, a gente executa dessa forma lá e nós nunca tivemos problema. Se ele falta, por exemplo, vai ter um feriado na quinta-feira e ele falta na quarta, cortaria sim o feriado dele, entendeu? Já no dia seguinte não, porque ele foi trabalhar. A gente sempre cortou o dia que antecede Feriado seguinte. Isso. Bota no Geraldo aqui, vamos definir isso aí, depois nós... Para efeitos de repouso semanal remunerado, eu discordo dele. Eu discordo. Porque para efeito de repouso semanal remunerado, começa segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí não fala se é o anterior ou o posterior. Então, não é que tenha dúvida, como aqui é um grupo de estudo, não é para tumultuar, não é nada. Por isso que a gente traz, porque entre 4 colegas, entre os 10 colegas, a metade tinha pensamento diverso desse. Então, vamos aqui na Lei 605, de 5 de janeiro de 49. Artigo 1º. Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Então, ele tem direito ao repouso remunerado nesse tratamento aqui. E os feriados também são considerados como repouso remunerado. Por isso que ele tem direito. Aí vem o artigo 6º. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Está aqui na tela, ó. É isto. Por que a gente traz? Porque eu falei, de repente, algum colega está tendo um entendimento diverso desse. Como vários colegas entendidos na área pensavam o contrário. Achavam que aquele não poderia descontar os feriados, achando que aquele feriado já era um direito líquido e certo adquirido. Então, não poderia descontar, mas pode descontar. Beleza. Oi, Fábio. Fala aí. Eu era dos que comungava que achava injusto esse desconto. Mas se você for olhar pelo lado da empresa, isso eu entendo que foi colocado pelo seguinte: imagine você ter uma empresa de fluxo de atendimento em que tem um feriado na quinta e você precisa de faturamento na sexta. Se não tem esse dispositivo aí, quem viria trabalhar na sexta? Ninguém. Então isso aí para proteger a empresa. Pode ser injusto para o empregado, mas preserva o andamento da empresa. Porque senão todo mundo iria enfocar sexta-feira. Pera, leva o microfone lá para a Divina, lá, Paulo. É sobre essa questão. Doutor Hanan, lê novamente, por gentileza, ele ter trabalhado a semana toda. Agora, o senhor não chegou hoje, não. Deixa, nem isso aí que está falando? Ter trabalhado a semana toda. O texto marcado. O feriado, ele não é obrigado, é suspensivo e não é obrigado a trabalhar. Se as empresas que têm os serviços urgentes necessários trabalharem, ele ganha em dobro aquele feriado, porque ele não é obrigado a trabalhar. Cada um, a interpretação é nossa, eu estou dando a minha interpretação. Se ele ter trabalhado a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que tem empresa que trabalha às 4 horas,
Mas se o feriado, na CLT fala que o feriado, as pessoas não trabalham. Por quê? Feriados nacionais, municipais e esses religiosos. Se ele faltou no sábado, que é dia útil, faltou na quinta, na quarta, quinta e sexta, ele não é obrigado a trabalhar. Ele está falando aí da semana ordinária. Ele não está falando aí de Semana Santa, que trabalha só a metade. A empresa que arca suas responsabilidades. Digamos assim, seria errado, do ponto de vista das pessoas pensando na empresa, porque senão não faturaria, mas a lei não prevê isso, não. Ela é protetiva para o empregado. Ela está falando que no feriado é suspensível. Ele não precisa trabalhar, ele vai ganhar. Se ele trabalhar, ele vai receber em dobro. Então, ela não questionou esse detalhe. Isso é um pensamento dos juristas, das pessoas que estão envolvidas, querendo interpretar. Por isso que eu acho que não desconta feriados, é penalidade. Ele não é obrigado a trabalhar. Se ele não trabalhar, por exemplo, segunda, terça, quarta, vamos falar Semana Santa, segunda-feira e quarta, é facultativo na quarta. Mas não foi essa a pergunta, não. Mas eu estou analisando o que o senhor está falando. Porque ele faltou na quarta, um exemplo, na quarta e feriado, quinta e sexta. Aí quer descontar dele a falta injustificada, o repouso não remunerado está na lei, e o feriado, se ele não tivesse faltado, ele não era obrigado a trabalhar. Então, ele não é obrigado a trabalhar nem faltando, nem deixando de faltar. Então, não é falta. É isso daí que... Não, mas aí, Divina, é o seguinte, conforme eu disse, eu afirmo e está aí para ler. É o que está dizendo. Se ele faltou na terça-feira e não justificou, na quarta e quinta era feriado. Ele era obrigado a trabalhar. Calma, na quarta e quinta era feriado. Mas ele deixou de fazer jus àquele benefício porque o feriado é considerado como descanso remunerado também, conforme está no artigo 1º, lá com o 6º da lei. É considerado como descanso remunerado. Uma vez que ele não cumpriu a obrigação, que a lei determina que ele tem que trabalhar todos os dias da semana, certo? A lei determina que ele tem que trabalhar todos os dias da semana, sem falhar um dia. Quando nós digamos sem falhar, que ele não justifica a sua falha. Então, esse feriado é tido também como descanso remunerado. Porém, para se fazer jus, ele tem que ter cumprido aquela norma de não ter falhado nenhum dia injustificadamente. É isso. Então, tem que descontar. Remete lá, fala que o descanso remunerado é o domingo. Fala de descanso remunerado, é os domingos, feriados. Preferencialmente. Isso. Tá bom. Deixa eu voltar na lei aqui que eu perdi. Se ela falar semanal, eu vou voltar aqui. Se ela falar descanso remunerado, o Ronaldo está falando. Um minutinho. Espera aí, dá ali para o Geraldo comentar enquanto o Ronaldo. O artigo 1º fala que o descanso não é só o domingo. Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente ao domingo, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Não, deixa eu ler aqui, corretamente aqui, artigo 1º. Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, vírgula, preferencialmente aos domingos, e nos limites das exigências técnicas das empresas. Também, vírgula, tem descanso remunerado nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição. Aí lá vem no 6 dizendo, para fazer jus a isso, tem que cumprir toda a norma que é não falhar injustificadamente uma vez de semana. Só queria que você me perderá o descanso semanal ou perderá o repouso remunerado. Fala, como que é? Perderá o descanso remunerado e o repouso remunerado também. Então tá aí, tá certo. Peraí agora. Peraí, deixa o Geraldo comentar. Eu faço uma pergunta primeiro. Quem sabe eu estou errado. O empregado, ele ganha horas extras, ou comissões, ou trabalha por tarefa. Correto? No mês que tiver feriado, eu vou contar aquele feriado
para incluir no descanso semanal remunerado, ou eu não tenho que pagar o feriado como descanso semanal remunerado? Se eu tenho que pagar, eu estou pagando. Se eu, quem sabe eu estou errado. Então, são 4 domingos, mais um feriado. Eu não vou pagar 5 descansos semanal remunerado das horas extras, das comissões ou das tarefas? Correto. Então, por que ele, para ele ganhar, ele tem direito para ganhar? Não. Se ele faltar, ele não vai perder aqueles dois? Então, da mesma forma, gente, é descanso semanal remunerado, ele perderá se ele não cumprir sua jornada de trabalho normal. Está escrito na legislação. Correto. Perderá o descanso remunerado. Pode falar? Fala aí, Fábio. Tem um detalhe aí do artigo 6º. Artigo 6º. Então, quer que eu leia? Vamos ler. Artigo 6º. Artigo 6º. Falei. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não... Olha, não será devida a remuneração, está referindo lá, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho. Não será devida a remuneração. Tudo bem, a remuneração dos dias que ele deixou. Então está aí o porquê. Aí está dizendo a semana anterior. Da semana anterior. Não é da própria semana. Mas é da anterior do descanso. Anterior ao descanso, rapaz. Anterior ao descanso. Não, aí fala, isso aí a gente tem que. Essa aí tá pode colocar um aspas e estudar anterior isso aí. Descanso. Que está dizendo, aquele que não trabalhou, eu não tinha prestado atenção, esse detalhe ainda. Aquele que não trabalhou toda a semana anterior. Anterior ao descanso. Não, aí fala toda a semana anterior. Aí não dá para entender que é anterior ao descanso. A semana aí dá para entender. Aí dá para entender que o domingo. Na realidade, a interpretação do Halley, nessa leitura de semana anterior, entende. Eu até hoje, 40 anos que eu estou na profissão, eu nunca considerei a semana anterior. Eu também sempre considerei a semana da falta. Eu também sempre foi. Agora, se analisar na semana anterior, pode vir que ele não vai perder os feriados, porque na semana anterior ele vai trabalhar correto. Mas a semana começa que dia? Pode ser. Porque domingo começa a semana. Domingo começa a semana, então ele não pode. Ele tem que falhar para perder o domingo, ele tem que falhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Sim, pode ser que a interpretação seja essa. Não. Porque a semana começa no domingo e não na segunda. Então, é por isso que está dizendo isso. Mas o feriado tá lá que no falhou foi na calendário. semana. Peraí, pessoal. Se todos três falando aí, não tem jeito. Certo, mas se for aí no caso, considerando que o repouso semanal é o domingo, e a semana anterior terminou no sábado, aí sim, é semana anterior. Mas considerando que o feriado foi da própria semana, aí fica a dúvida. Né? Não pode considerar. O certo é isso, porque a semana começa no domingo. Quer ver um caso mais complicado? E eu já pratiquei, e o povo aqui não está vendo direito. Olha para vocês verem. A semana começa na segunda e termina no domingo. O domingo é o descanso da semana que você acabou de trabalhar. Se você tem um feriado dia 1º e esse primeiro deu na quinta-feira, ele trabalhou até aquela semana, foi ali, fechou a folha, ele recebeu dia 30, não tem desconto, mas no próxima semana do que eu olha só, quinta, sexta, sábado e domingo, de 4 dias, ele perdeu 2 dias. Por quê? Porque ele perdeu a falta dele. Se tem uma sexta-feira já foi feriado, o domingo ele perdeu, por causa que esse descanso dessa semana ele perdeu. Ele não perdeu no mês anterior, porque o mês fechou na quarta-feira. Mas ele perdeu na continuidade, e a continuidade se dá naquela semana, ele perdeu o fim de semana, a falta, o feriado, e o descanso remunerado daquela semana, que é no domingo. O descanso, não se fala que ele descansou no domingo referente a outra semana, é aquela semana que acabou de fechar. O domingo fecha a semana. Começa na segunda,
fecha no domingo. Já pratiquei isso dentro de empresas públicas, já mandei cortar, já fui cortado, porque isso é uma prática há mais de 40 anos em todas as áreas. Ok. Deixa eu perturbar. Me fizeram uma pergunta hoje também, eu vou trazer para o Geraldo aqui, que é bom nesse tempo. Na escala de revezamento. Na escala de revezamento, me perguntaram quando a folga dele é um domingo, um dia de semana. No domingo, caiu num feriado. Tem hora extra, tem dobrado. Eu me confundi tudo com esse negócio. Na escala de revezamento, ele trabalha na semana, né? Uma semana ele folga no meio da semana, outra no domingo. Então, no trabalho que ele coincidiu dele trabalhar no domingo, coincidiu também ser um feriado. Aí a pessoa me perguntou se tinha que pagar em dobro. Está aqui na Lei 605, tem vários artigos, é o seguinte: se ele foi escalado para trabalhar em um determinado dia, no domingo, mas coincidentemente aquele foi feriado, ele pode até trabalhar, mas o empregador tem que conceder um outro dia para ele gozar o feriado. Está aqui na Lei 605. Deixa a Irani comentar lá, Maurício. Se foi escalado para trabalhar naquele dia de feriado, ele tem o direito do empregador conceder a ele um outro dia, compensando aquele feriado. Ronan, a gente pratica muito nos hospitais isso daí. Vamos ouvir direitinho. Pelo menos assim, a orientação, e tem uma súmula do TST. Então, assim, a gente não pratica a compensação trabalhada no feriado, pratica a remuneração em dobro do dia trabalhado. Na realidade, então, ele teria que, mesmo na escala de revezamento, ele estava escalado para trabalhar no domingo. Se fosse um domingo normal, não tinha problema. Na escala aí. Peraí, deixa a Irani comentar ali. Peraí. Se ele está na escala e é um domingo, dia normal, domingo é a escala normal, não tem remuneração em dobro aí não. Aí tem umas outras discussões assim, ele entra no feriado e sai do feriado, então às vezes ele trabalha só meio feriado. Então pagaria só meio feriado? Não tem a figura do meio feriado. Paga-se um feriado inteiro para ele. Pois é, mas só para me entender, para passar isso para frente. Era domingo, ele estava na escala, certo? Seria um dia normal. Mas como o domingo caiu num feriado, ele tem que ser dobrado, então. Ele tem que ser dobrado. Para mim é novidade. Está na portaria aí? Não. A súmula. Você achou aí, Ronaldo? Então, vamos aqui com o Geraldo aqui. Espera aí um pouquinho. Vou dar um minutinho. Espera aí, mas agora não. Vou correr um pouco com a pauta aqui. Treinamento. Só um minutinho aqui, Geraldo. Só responder ali aqui nessa parte aqui. Artigo 9, perdão aí. Artigo 9 da Lei 605. Estou respondendo aquilo que a Irani falou lá. Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências das empresas, a suspensão do trabalho nos dias de feriados civis religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar aquilo que eu falei. Artigo 9 da Lei 605. Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Então, pode deixar em dobro, desde que você dê um outro dia para ele. Mas não é o caso do domingo. Aí, no caso, está explicado, que é, no caso, um feriado, né? Vamos supor, a empresa funciona no feriado. Ela quer que ele trabalhe, então ele pode ou pagar dobrado ou conceder um outro feriado. Agora, no caso aí, é uma escala de revezamento. Ele está determinado para trabalhar no domingo.
Só que esse domingo, por coincidência, foi um feriado. Agora, igual a Irani está falando, que tem uma súmula que diz que tem que pagar dobrado. Pela lei, não. Eu acho que não, mas eu não vou contra a súmula. Não, já... Hã? Pois é, loja de conveniência. Pois é, você está na escala para trabalhar o domingo. Agora o empregado dizem que solicitou lá porque diz que tem que pagar, porque é feriado. A loja de conveniência vai ficar aberta 24 horas, o tempo todo. Então, não tem dia parado. Aqui que foi feito? Na escala de revezamento, justamente fazendo isso. Agora, o que me estranhou, e eu não dei conta de responder para a pessoa, foi justamente porque o empregado está reivindicando, porque esse domingo caiu num feriado. Então, ela acha que teria que folgar. Mesmo sendo escala de revezamento, coincidindo na obrigatoriedade de trabalhar, como no domingo era um feriado, ela tinha. Aí ela está querendo receber em dobro, segundo a pessoa que me perguntou. Olha, todos os feriados que caem no domingo, aí é obrigado a estar mais um dia ficando para todo mundo. Agora, se ele, infelizmente, o dia de trabalho foi no domingo mesmo, e nesse domingo feriado, é claro que vai dar outro descanso para ele, mas não é por causa do feriado, é porque ele trabalhou no domingo, senhor. Não tem nada a ver com isso. Mas aí ele já está na Foi escala. mesmo. Agora, se isso pegar, então o povo vai retificar. Olha, o feriado de 7 de setembro deu no domingo. Então, ninguém trabalhou domingo. Eu quero também o outro feriado também agora, porque é direito meu. Mas segundo a súmula com a Irani está citando lá, tem que proceder dessa forma. E ela procede lá na saúde. Eu quero ver o caso específico aí. A Irani vai procurar a súmula lá, enquanto o Geraldo fala de treinamento aqui. Tem alguma coisa Vamos ouvir aqui, pessoal. Referente a treinamento, a empresa faz treinamento dos seus empregados. Ivando. Aí ela colocou um pessoal para fazer, uns empregados dela para fazer treinamento, mas colocou um terceiro lá junto. Um terceiro que não é empregado da empresa. Esse outro terceiro, ele tem uma empresa MEI. Olha, eu acho que ainda fica mais complicado. E aí, uma empresa que deu o treinamento, é uma empresa a empresa daqui de Goiânia, ela é representante da empresa de Minas, que é a empresa de Minas que dá o treinamento pessoal. Aí eles emitiram a nota fiscal lá para receber da empresa aqui de Goiânia, citou os empregados que treinou e mais esse terceiro. Aí eu peguei essa nota e falei, não pode. Isso aqui é complicado, essa situação. Vocês estão pagando treinamento a terceiros. Não, mas isso aí não tem importância porque ele tem empresa MEI. Eu acho que ainda fica mais complicado. Qual a interpretação de vocês nessa situação? O que deveria fazer? Eles me perguntaram, então eu pego uma nota fiscal dele? Agora já está do jeito que está, não tem nem jeito de consertar mais. Qual a opinião? A Irani é muito boa nisso aí. Ela estava pesquisando lá. Você ouviu, Eudes? Deixa eu dar um palpite lá, que depois vai dar. Não, na realidade, eu acho que ele corre só o risco, por acaso, se essa nota cair numa auditoria. Porque se ele colocou uma pessoa a mais para treinar, ele simplesmente fez o benefício para uma pessoa a mais lá na empresa dele. É como se ele tivesse dado uma bonificação, um auxílio lá. Eu acho que não vejo nada que impeça dele pagar um treinamento para um terceiro lá que também presta serviço para ele. Ele entra só como partícipe lá. Não... Traz. Vou colocar mais pimenta, porque como essa pessoa é MEI, no meu entender, o que eles estão querendo sair? É realmente quase um empregado da empresa. E para acabar de complicar, ele já foi empregado da empresa. Um terceiro que ele está prestando serviço para a empresa. Então isso aí é um empregado, no meu entender, um empregado disfarçado da empresa. O
que estão querendo disfarçar. Essa nota fiscal, se cair, não é fácil. Cair na mão do Ministério do Trabalho, vai dar problema. E se o cara quiser reclamar, falar que é empregado da empresa, eu acho que ele vai estar com a prova na mão. Deixa eu... Aí, nesse caso, a Lei Complementar 147, ela tem aquelas vedações lá da pessoa participar do MEI, inclusive de contratar, né, às vezes, se for do Simples Nacional, contratar também pessoas de terceiros, como se fosse essa aí o empregado disfarçado. Né, tem essas limitações lá também. Isso aí ele pode correr esse risco, mas do contrário, porque o que acontece? Se amanhã depois ele entrar na justiça, ele vai provar um treinamento só, isso aí eu acho que não vai ter que provar, são várias N coisas lá para que ele é empregado da empresa. Isso aí é o mínimo, essa nota, um treinamento. Isso aí. Na realidade, essa nota poderia trazer alguma consequência num litígio. Né? Vamos supor que esse cara do MEI entrasse na justiça reivindicando vínculo empregatício, ou os próprios diretores achassem que esse gasto não pertence à empresa e questionar. Mas eu acho que fiscalmente a auditoria trabalhista não vai ter acesso a essa nota. O microfone. Porque pagamento até para sócio seria um prolabore disfarçado? Seria não? Certo, mas isso aí não seria tipo um prolabore. Porque você está pagando uma despesa que você vai dar um outro título dentro da conta. Porque se a empresa mandar um pagamento, ela paga um boleto meu, manda para sua contabilidade, o que você vai fazer? Não, mas aí não é um boleto seu e eu pagando. A sua empresa pagando. É um boleto da empresa, porque a nota fiscal está, o remetente da empresa, a nota fiscal, o tomador de serviço é a empresa. Então, se ela tomou o serviço, ela concordou com o serviço. Ali ela enumerou as pessoas que iam receber o treinamento e ela mesma, o boleto vai ser em nome dela. Deixa eu ver. Então eu estou exigindo demais. Tá, nesse caso aí Eu discordo do Eli, você está exigindo não. Se fosse nosso conselho fiscal, chegar mandava, você não pode fazer isso porque está pagando certo custo a uma pessoa que não é desficada. Então, mas está completamente sem razão. O que eu falei? Se o cara entrar no litígio, se for uma nota litigiosa. Agora, se for uma empresa que não tem auditoria, que não tem questionamento, não vai dar problema nenhum. Agora aqui não, nós estamos num autarquia, nós estamos numa entidade classista. O dinheiro não é nosso. Lá o dinheiro é da empresa, ela faz com o dinheiro da empresa o que ela quer. O Ministério do Trabalho vai falar que é empregado. Eu penso o seguinte, vamos ouvir. A legislação ela tem que ser cumprida, né? Se ele presta serviço, ele presta serviço só para o MEI, só para aquele MEI, aí caracterizou o vínculo. Agora, eu acho que o Estado, a Receita, seja quem for, o órgão federativo, não vai correr atrás dessa como se diz, dessa minoria. Ele está preocupado com coisa maior, né? Mas a gente tem que aplicar o que é correto. E a rubrica dessa conta, na contabilidade, jamais vai se interessar a auditoria do trabalho. Então, quer dizer, não vai perder tempo com isso. Mas se ele prestou serviço só para o MEI, caracterizou o vínculo. Agora, você tem 3, 4, 5 notas trabalhando para outros MEI, outros CNPJ, aí descaracteriza o vínculo. Não, se você, igual o Everaldo quis colocar aqui, comparando com o sindicato, se você tem uma entidade que trabalha com o dinheiro dos outros, então você tem um conselho fiscal. Então o conselho fiscal está ali para fiscalizar contas. Aí tem que saber o destino, como foi o gasto, por que gastou. Né? Aí, agora, no caso lá, esse cidadão, ele é o quê? Ele é colaborador da empresa? Nada. É um convidado especial. Pronto. É um convidado especial, o cara resolveu fazer uma graça para ele. Pronto. Não, mas a nota tem o nome da empresa e falando que realizou um treinamento com X. Pagou. Não. Mas essas pautas nossas. A empresa A
administrou o curso. Achou não, Irani, a súmula? A empresa B colocou seus empregados para treinamento e pôs terceiro junto. E a empresa A emitiu a nota fiscal e recebeu da empresa B. Quer dizer, o terceiro foi beneficiado que não tem ligação nenhuma com a empresa. E é ex-empregado da empresa e é empresa de MEI. Ela tem um MEI. Depois vai pegar plano que é quantidade de emprego. Pera, pessoal. Cuidado. Vai lá, Fábio. Geraldo, esse camarada, depois de ter feito o curso, ele está prestando serviço para essa empresa? Não. Ele fala que aquele serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, eles têm que aplicar tem que ter tratamento de empresa, né? Aí no parágrafo segundo fala, o disposto no caput e no parágrafo primeiro não se aplica quando presentes os elementos de relação de emprego, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhista, tributário e previdenciário. Mas isso se caracterizar que tem a questão, a relação de emprego, né? Que custo que foi? Os elementos da relação de emprego. Custo de quê? Peraí, se não tem elemento da relação de emprego, não tem problema. O treinamento é relacionado com a atividade da empresa? Não tem eu não vou falar o nome da empresa. Não tem uma empresa que presta serviço aqui para o sindicato, vocês sabem a qual? Ela treina. Não. Ela treina os empregados dela para dar manutenção nas centrais telefônicas, para instalar. Agora, treinou um terceiro que não tem nada para fazer o mesmo, na mesma área. Geraldo, mas aí vai ter que ter a relação, os elementos da relação de emprego. Só ela ter pago um treinamento, eu acho que não caracteriza a relação de emprego. Não. Preocupa não, Geraldo. Esquece. Preocupa não. A nota fiscal lá é doação e pronto. Irani, vamos falar aí do livro que sumiu? Esse pequena coisa que é bravo. Então, a súmula, ele é 146. Peraí, Trabalho em domingo e feriados não compensado. Então, fica naquilo que o Ronan leu, né, que pode ser compensado. Trabalho aos domingos e feriados. Aí, vírgula, né, não compensado. Aqui, o trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Pois não, aí é normal. Aí é normal. Nós vamos falar do livro aí agora. Mas eu acredito que nesse caso aí é o que se pratica e é normal. O que eu não entendi é você estar com a escala de revezamento e que você está escalado para trabalhar no domingo. E que você já folgou na quarta-feira. E esse domingo coincidiu ser um feriado. E o funcionário está falando que tem direito ao dobro. Mas você não entende que é a mesma situação de quem está escalado para trabalhar de segunda a sexta? Eu estou escalado para trabalhar de segunda a sexta, é o meu horário. No feriado, eu não vou trabalhar. Então, essa pessoa que está na escala, mesmo que seja domingo, mas é um você feriado, folgou ele podia, então, quarta-feira, você folgou quarta-feira para trabalhar no domingo. Você esquece disso. Como é que é? Você folgou na quarta-feira para trabalhar no domingo. Não, mas eu também não trabalhei no sábado, não trabalhei no domingo. Então, assim, é a questão dele estar trabalhando por ser um feriado enquanto ele podia estar em casa descansando. E a gente segue a orientação. Mas ele estava na escala de revezamento, ele já 4 semanas, 8 semanas, ele já estava sabendo que aquele dia ele ia trabalhar. Então, assim, a gente segue a orientação do Sindicato da Saúde, é esse o entendimento do sindicato. De repente, você teria que ver assim, a convenção e a orientação do sindicato aí da sua categoria. Aí, nesse caso, aí, a escala de revezamento não adiantaria, porque todo domingo você está escalado, você vai receber em dobro. Então, você não precisa folgar, você não precisa dar a folga do meio de semana. Pois é, a questão que a menina está falando. Espera aí, então. Segura o microfone aí, deixa o Fábio falar. Não, eu ia falar, a súmula que ela se reportou não serve para o exemplo. É o de praxe, é normal. Agora, caso
cada juiz tem uma cabeça. Por exemplo, se você trabalha e tem a remuneração todo mês, e tem um feriado na semana, você recebe seu salário normal. Então, se eu trabalho em jornada especial, eu tenho uma remuneração especial. Se naquele dia não teve trabalho, não foi culpa do trabalhador. Entendeu? Aí é que está. Aí vai ser a cabeça do juiz ou do sindicato. Como ela falou, tem sindicato que entende que ele merece. Não. Porque ele não pode ser prejudicado porque teve um feriado. Mas não é dessa forma. Deixa eu matar aqui pro Eli aqui, gente. Desculpa aí, está muito tumultuado, mas é o seguinte. Eli, tudo bem. O seu cliente determinou que o empregado trabalhasse em um determinado domingo. Ô, Ivandro, por favor. O seu cliente determinou ao seu empregado que trabalhasse no domingo. Certo. Mas, para a infelicidade do seu cliente, aquele domingo era feriado. Correto? Tudo bem. Mas o seu cliente quer que o seu trabalho, que o empregado trabalhe naquele domingo. Ele vai trabalhar no domingo. Ou ele recebe em dobro, ou o seu cliente vai conceder ao empregado o outro dia para ele se beneficiar do feriado. Ponto final, acabou. Feriado domingo. Tá, mas... Essa fala, pergunta... Vamos ouvir, peraí, pessoal, sem tumulto, vai. Essa pergunta, peraí. Eu me lembro... Eu passo a palavra para vocês depois. Peraí. Eu me recordo que eu fiz essa mesma pergunta para o Odair, na época ele não está aqui para confirmar, mas eu lembro direitinho o que ele disse. O fato de ele ter trabalhado no feriado, que foi no domingo, foi azar do funcionário e ele disse que não tem direito de receber em dobro. A questão outra é que ele não trabalhou. Ele estava escalado e foi feriado e não foi trabalhar. Peraí. Não é isso, não? Maurinho, dá aqui, deixa eu ouvir o Geraldo aqui. Peraí, pessoal. Se todo mundo... Peraí, Robson. Azar. Peraí. Foi Tem muita pauta aqui ainda, peraí. Ô, Eli. Peraí. A quarta-feira ele folgou em compensação do domingo. Agora, ele tem que ter a compensação do feriado também. Então, se você der duas compensações para ele, aí você não tem que pagar em dobro. É o que a súmula está dizendo. Geral. Na quarta-feira, ele ficou folgado na compensação de domingo. Aí você teria que dar outra, porque aí foi coincidência do feriado cair no domingo. A quarta-feira não foi para começar o domingo, então você tem que dar outro dia para começar o feriado. Eu concordo plenamente com a Irani. Geraldo, a questionamento, se eu entender aqui, o questionamento é o seguinte: o cara trabalha a escala de revezamento, vai escalar para domingo. Aí domingo a empresa não funcionou porque era feriado. É isso? Não. Funcionou e ele não foi. E ele trabalhou. Não, ele tem direito a dobrado. É a sua súmula mesmo, tá certo. Não. Peraí, Isso que vocês estão falando se aplica nas empresas de telemarketing. Peraí, pessoal, peraí, Canto. A Oi e essas empresas aí? Vai, rapidão. São empresas de telemarketing da qual elas praticam isso que você está falando. Elas não têm dia sem serviço. Para ela, todos os dias precisa de tantos funcionários e ela tem que ter aqueles funcionários ali. Então ela trabalha. Aí faz-se essa escala de revezamento. O indivíduo tem a obrigatoriedade de ter uma folga mensal, obrigatoriamente no domingo. Acontece que ele teve essa escala dele trabalhar no domingo, foi escalado que ele vai folgar na quarta-feira. A quarta-feira ele vai folgar. Se ela é feriado ou não, azar, vantagem de quem for. Mas ele vai trabalhar normal. O domingo, se tem feriado ou não, quantos domingos ele trabalhar no mês, ele é obrigado a pagar, a empresa é obrigada a pagar dobrado. É o que está na súmula. Vocês podem não estar interpretando, mas é isso. Domingo e feriado são pagos em dobros, não importa nada. A escala, você foi trabalhar nos 2 dias, você vai receber os 2 dias dobrado. E a quarta-feira, você foi folgar nela, a sua folga é folga normal. Se, porventura, a empresa necessitou que você fosse trabalhar naquela quarta-feira que era a sua folga, você vai receber a hora extra normal acrescido de 50%. O domingo que você trabalhou é que você vai receber dobrado, não é a quarta-feira, não.
Não, toquei. Deixa o Zé Walter comentar ali rapidão. Nós já estamos aqui há muito tempo com essa questão e nós somos referência para todos os contadores e muitos empresários. Seria, acredito, que necessário, na terça-feira, ter um estudo embasado e sem nenhuma dúvida para que nós não caiamos no descrédito. Muito bom. Ok. Vamos acolher a propositura do Zé Walter aqui. Vai, Irani, lá, perdeu o livro. Espera aí, Ronaldo. Vamos falar Eu ouvi os colegas, o que eles têm feito, se tem algum caso aí recente que lembra, um livro de um cliente que extraviou o livro de registro de empregado. Se há necessidade do boletim de ocorrência e no Ministério levar ao conhecimento do Ministério do Trabalho. O Eudes balançou a cabeça ali, ó. Esse livro sofreu algum visto do fiscal? Não. Como hoje não é obrigatório fazer a autenticação do livro, e se você conseguir refazer, pegar a assinatura de todos os funcionários, não precisa comunicar ao Ministério do Trabalho. Agora, se há algumas anotações que vai fazer falta, que você não tem como recuperá-la, aí seria bom fazer o boletim de ocorrência e dar vai lá. Não, exatamente, porque se tiver muito funcionário que já saiu, aí seria interessante fazer. Agora, se não for, inclusive, eu não utilizo mais livro de coisa, eu utilizo só lá no nosso programa, já imprimo, já escaneio a foto, já imprimo uma foto do camarada lá e eu não utilizo mais nada. Quando eu vou homologar a rescisão, levo a ficha normalmente assinada e um verso para ele assinar a rescisão ali e volto para o dossiê. Data de afastamento, né? Então, não utilizo mais vamos ouvir, né? O Wendel aqui. Quero essa. Enquanto você fala, então o Ronan fala aqui. Irani, em quaisquer situações de extravio de documento, para você se precaver criminalmente, faça-se o anúncio no jornal e, melhor ainda, uma ocorrência. Porque se dali advir algum prejuízo para terceiros, você publicou aquilo. É prudente isso, cuidado. Dentro do livro, o cara pega lá, imprime a ficha e cola ela no livro. É correto isso ou não? Pode fazer isso? Não tem necessidade nem do livro mais hoje. Não é obrigatoriedade. Se a fiscalização te chamar hoje, você pode levar apenas o que o Eli falou. Eu faço o meu processo de cada funcionário com a ficha dentro. Cada funcionário tem todo o seu processo num pacote só. Numa pasta só. Aquela pasta tem a história da vida do funcionário, está toda ali dentro, inclusive com a ficha dele, assinada a entrada e a saída dele ali. Só isso. De preferência, numerá-la também, né? Peraí, numerá-la... Para dar sequência, né? Porque senão... Tem que ter uma... E isso não, essa ficha não tem uma necessidade de ter uma autorização por ser ficha? Não. Não, depois... tem quanto tempo? Tem mais de 10 anos. Geraldo aí, novamente. Espera aí. Essa história de ficha aqui... Vamos ouvir, espera aí, presidente. Espera aí, Evandro. Vamos ouvir. Essa história de ficha aqui me interessou muito, porque eu estou usando o livro do registro empregado, mas é uma dificuldade. Eu gostaria, se o Eudes pudesse dar mais algum detalhe, como eu proceder? Como que eu vou abandonar esse livro? Depois que eu preencher o livro, eu vou começar? Qual é a sequência de numeração? Porque eu já uso no livro lá uma numeração do empregado. O 1, 2, 3, 4, 5. Como proceder para me passar para a ficha? Eu poderia me responder? Geraldo, você usa o nosso programa não, né? Pois é, o nosso programa, ele tem lá, você faz tanto o folha de ponto, o livro, folha, e também se for registro eletrônico, você vê a numeração. Na sequência, onde o cliente meu que tinha livro, eu já abandonei os livros e peguei a sequência do nosso programa lá da ficha dele. Eu escaneei a foto 3x4 e o programa eu imprimo a ficha lá. E se você quiser fazer isso também, você colar no livro até você preencher aquele livro, depois você não deixar o livro, abandonar ele sem
no meio do caminho, vamos dizer assim, você pode colocar. Porque tem uma instrução normativa do Ministério do Trabalho que tem os requisitos mínimos que deve conter no livro, né, na ficha. Então, mas são os mesmos. O nosso programa, quando eu passei a utilizar, eu levei no Ministério do Trabalho, o fiscal olhou e falou assim, preenche todos os requisitos, me falou a portaria. Tanto que essa portaria diz o seguinte, se a empresa tiver como imprimir essa ficha para o fiscal na hora da auditoria dele lá, da visita, ele não precisa nem manter ficha impressa. Ele pode manter tudo em arquivo eletrônico. Né? Ele falou assim, pode manter, porque você não tem necessidade de manter o documento impresso, porque a ficha de registro, ele assina você assinar uma carteira de trabalho, automaticamente você está contratando funcionário. Ele não tem obrigatoriedade de assinar aquele livro ali. Isso aí foi a orientação que o fiscal me passou. Então, eu tenho uns 10 anos que eu utilizo somente ficha, não utilizo mais livro. Passa o microfone, Valdeci aí. Vamos falar de aposentadoria. Rapidão aqui, que está chovendo mesmo, nós não vamos olhar. É um caso da funcionária que ela ficou mais de 2 anos recebendo pelo INSS. Aí ela entrou com a ação, aí o advogado saiu agora, né, no início de setembro. Aí o advogado disse que é para ela dar baixa na carteira dela o mais rápido possível, né? Aí eu fiquei preocupado, falei assim, mas se é por invalidez, eu falei assim, eu vou lá questionar lá no sindicato. Aí a advogada do sindicato, não, de jeito nenhum. Carteira, durante 5 anos, não pode mexer nela, pode fazer o acerto, mas, de hipótese alguma, dá baixa na carteira. Eu estou em dúvida, o que eu faço? Ô, Valdeci, a Lei 605, artigo 475. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para efetivação do benefício. Parágrafo 1º. Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultando, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho nos termos do artigo 477 e 478, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do artigo 497. Parágrafo 2º. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da eternidade, da interinidade ao ser celebrado o contrato. Este trabalhador, ele tem o direito a voltar a ocupar o cargo na empresa dele, uma vez inexistindo, deixando de existir aquela aposentadoria. Entendeu? Então você veja lá na lei 605, artigo 475. Mas parece que é ele que está exigindo a baixa na carteira, né? Mas tudo bem, ele tem o direito, ele pode pedir para sair da empresa, é melhor para a empresa ainda. Não, pois é, mas ele trouxe a documentação do INSS? Ah, não, então tá tranquilo. Pode. Pode dar baixa? Pode. Pedindo? Pode. Não, ele recebe tudo pelo documento do INSS. Passa lá no Maurinho, passa lá no Hops, lá, avisinho rápido lá. E tem aqui o Rally aqui que quer saber do CNPJ. Se ele pedir para sair, né? E o... Queria deixar só um alerta para os colegas aqui, um fato que eu passei uma experiência essa semana. Saí da igreja, fui levar a família para lanchar, o telefone meu tocou. Aí eu sabe o João? Ele saiu para comprar um refrigerante e até agora não voltou de casa. Isso era meio-dia. Quando ele me ligou era 10 horas. No 10h30 o telefone toca de novo. Ó, encontraram o João. Ele estava lá numa cidade entre Bela Vista, uma cidadinha para frente de Bela Vista, batendo palma numa fazenda lá, perguntando pela esposa e pela filha. Aí o pessoal viu que ele era gente bem, recebeu ele, né, acolheu ele e foi conversando com ele, falando coisas conexas, e ele conseguiu falar o telefone da casa dele. Nesse período ele pegou no sono, no sofá lá e dormiu. Aí o pessoal ligaram para a casa dele,
né? Tudo num desesperado, achando que já tinha matado o homem, tinha sido assaltado, jogado o corpo no mato, e foi um rebuliço. E, resumindo, ele surtou. Ele é um mestre de obra, tinha 3 obras em andamento, fazendo faculdade à noite, e tinha os cargos na igreja. Pegaram ele, levaram para o CAIS de Campinas, chegou lá, fez um tratamento, o médico disse para ele assim: você dorme quantas horas por dia? Doutor, eu deito 1 hora da manhã e acordo 5 horas da manhã. O seu problema está aí. Você tem que dormir pelo menos 8 horas por dia. Então eu fiquei preocupado com isso, porque eu acho que contador não dorme nem 5 horas, né? Então, um rapaz jovem, 48 anos. 48 anos. Então deixa alerta para os colegas aí, que nós temos que dormir pelo menos 8 horas por dia. Era isso que eu queria participar com os colegas. E com essa palavra do Robson aí, lá bom que nós tomamos a decisão do sindicato, foi exatamente e nós cancelamos a sexta-feira, para nós dormir esses 4 dias. Fala aí, Só falando da aposentadoria, validez. Ouvindo aí, pessoal. A gente teve um caso prático. Olha só, a pessoa, o empregado, ele quis que rescindisse o contrato com ele. Mas não tinha como. Ela foi no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho disse que não podia fazer a rescisão dela. Ela recorreu à Justiça do Trabalho, entrou com a ação pedindo para o juiz para fazer a rescisão dela. A juiz indeferiu por questão de garantia do emprego, que assim que ela deixasse, né, de ser inválida, ela teria o direito, então, de retornar ao cargo. Então, o advogado, por orientação do advogado, eu vejo que você não tem condições de fazer. O último caso seria, então, ela recorrer à justiça e ter uma decisão do juiz. Mas no caso concreto nosso, o juiz indeferiu o pedido. Está encostado, e ele deu um dia desse aqui pedindo que o advogado falou que, ó, dá baixa para não podia dar baixa. Agora, ele está falando que se ele pedir para sair, nós somos aceitar? Eu acho que não. Não, mas encerrou aí a aposentadoria dele, né? O caso dele, Valdeirão, encerrou a aposentadoria, cancelou a aposentadoria. Cancelou. Ah, não cancelou, não? Não. Tá ativa? Então não pode baixar a carteira, não. Pois é, ué. Aí, ó, já estava com a cabeça virada aí, tá vendo? Ele está recebendo benefício, aposentado. Aposentadoria definitiva. Vamos aqui. Ralo, você quer saber sobre o CNPJ ainda? Quer. Então vamos lá, alteração do CNPJ. Seguinte, mudou a esquemática, você já não faz mais download, depois vai lá. É via internet agora. Agora é via internet. Você não precisa baixar o programa mais. Você entra diretamente no site, faz alteração. Isso eu vou fazer isso online. na rede sim ou simplesmente na Receita Federal? Como que é? Vou fazer na rede sim ou simplesmente na Receita Federal? Essa alteração. A alteração de que é mesmo? CNPJ. Alteração de endereço. De endereço? Não, você entra na internet, faz online. Eu sei, só que eu não consegui fazer. Como fazer online? Eu entrei na Receita e não consegui fazer online. Ela me deu o número do protocolo e não achei como a navegar e entrar na ficha para fazer a alteração online. Pois é, o Wagner... Você chegou a fazer a DBE na internet, naquele sincroniza? Então, você tem que encontrar esse link. Coletor web. Então... Lá onde você baixava o programa de CNPJ, tem lá coletor web. Você clica nele, ele vai abrir a tela para você fazer todos os passos. Quem que ia falar? O Wagner ou Eudes lá. Está chovendo, gente. Você já alterou o contrato social ou não? Já alterou o contrato social? Não, né? Pois é, que na hora, você pode fazer pelo Rede Sim, que na hora que você acessa o Rede Sim, você vai acessar os dados do FCN, só que agora o FCN ele só faz depois que você colocar o número validador do DBE. Ele não faz mais antes. Então você tem que entrar com o DBE, lá no site da Receita tem o coletor web, então você coloca lá o número do responsável, do CPF responsável pelo aquele CNPJ, que é a alteração, ele vai abrir um código, é GO, e aí vem a numeração
e o validador. Antes você vinha, ele dava um número de recibo, não é isso? Aquele número de recibo hoje vai ser GO e o número do CNPJ, que já existe no CNPJ. Aí ele vai abrir uma página, aí tem lá os links em cima. Aí você vai clicar no link para ele abrir, que é alteração, o evento de alteração ou de evento novo, inscrição. Então, ele é um pouquinho chato, mas ele está bem melhor do que quando ele era anteriormente. E lá você permite até assinar pelo certificado digital também. Só que enquanto só falar aqui não vai adiantar, não. Enquanto você não abrir lá, você não ter noção de lá, que ele é meio complicadinho agora. Mais complicado até se fazer o primeiro, depois aí pega a sequência. O microfone tem ao lado aí, para falar aí. Fala aí. Vamos parar, CNPJ. Ele é rapidinho. Contrato. Eu estou precisando fazer a renovação dos meus contratos de prestação de serviço com os clientes, e eu queria saber o seguinte, o CRC está realmente fiscalizando isso aí? Ou... Então, o Otávio foi embora. Estão fiscalizando e dizem que agora não vai ter aquele fiscal do CRC em loco mais. Vai ser online. O CRC vai pegar sem registro. Vai emitir um parecer para você, falar assim, me traga isso. Certo? Aí você vai ter tantos dias para levar lá no CRC a papelada, e depois eles vão analisar, depois convoca você novamente. Então, eu acredito que a fiscalização do CRC agora vai ser mais dinâmica. Se ele fiscalizava 500, ele deve fiscalizar 5.000 agora. O sindicato não tem, por exemplo, um modelo padrão para fornecer para todos nós, não? No site do CRC tem também. Tem? Tem. No site do CRC tem lá. Porque se ele pedir, como é que você faz para apresentar isso? E é bom providenciar, porque ele vai pedir. É um dos documentos que ele está pedindo, é o contrato de prestação de serviço, o diário realizado e a decore para quem emite. Pois é, nesse contrato você tem que colocar todos os serviços que são prestados. Na realidade, você vai colocar os serviços que você presta. Certo? Fala, Fábio. Aproveitando, incluir também no contrato a questão da cobrança do honorário de encerramento. Sei. 13 salários. Para depois o camarada não dizer, por que eu vou pagar? Está no contrato. Inclusive está no site do sindicato, no espaço contábil, está lá disponível a argumentação com relação ao honorário de encerramento. Quiser mostrar para o seu cliente. Tá. Mas você pode entrar no site lá. Deixa eu ver se eu atendo o Gilson aqui também, ó. Retenção. Pode? Então, é porque está chovendo, o povo não quer molhar, ué. Não, mas vamos embora. Boa noite.